Olá! Sejam bem-vindos a mais um programa de jogos, dicas e outras ideias. Hoje trago-vos uma novidade, como sempre, não é? Acho eu. E é uma dica para fazerem em família, que é aquilo que eu tenho vindo a dizer-vos todas as semanas, que é para aproveitar o pouco tempo que temos em casa, longe da correria de trabalho com a nossa família. E então eu vou falar-vos sobre o World of Discoveries, ou o Museu dos Descobrimentos. Este museu situa-se no Porto, mais concretamente em Miragaia, e é um museu muito interessante para todas as idades. Eu já lá estive diversas vezes, eu estive lá a fazer um trabalho e encontrei crianças de todas as idades, crianças muito pequeninas, desde os 3 anos até crianças grandes, e eu que fui lá e adorei. Então, o que é que consiste, o que é que tem este museu? Nós entramos no museu e na recepção temos um vídeo onde nos fala um pouquinho da época dos descobrimentos portugueses. Depois dirigimos-nos para uma primeira sala e nessa primeira sala temos as navegações, as embarcações utilizadas pelos portugueses nas suas expedições marítimas e os instrumentos de navegação também que eram utilizados pelos portugueses. Depois temos uma nova sala e nessa sala temos uma parte mais interativa, que é importante nos dias de hoje, porque nós estamos num mundo muito mais tecnológico, as crianças também estão habituadas a este mundo tecnológico, porque nós, por exemplo, nós vemos frequentemente os pais, as pessoas mais de idade, a terem dificuldades em pegar no telemóvel, em mexer e em algumas tarefas mais complexas, e as crianças pegam e mexem e sabem fazer tudo e mais alguma coisa, então eles já nasceram neste mundo mais tecnológico, por isso é importante, e este museu apostou também nessa parte, e é uma mais-valia. Tem alguns quadros onde, por exemplo, mostra a vida a bordo de um navio, por exemplo, as profissões que as pessoas desempenhavam dentro de um navio e fala um pouquinho sobre essas profissões. Depois também temos, ainda nessa sala, um globo interativo, um globo terrestre interativo, onde eles passam a mão e o globo, por isso simplesmente, roda e eles conseguem perceber vários pontos, lá está, do globo e ter uma percepção do globo. E depois nós estamos aqui, nós fomos para ali e lá está, dentro desse caminho que nós percorremos durante a época dos descobrimentos, eles conseguem visualizar muito bem, mesmo as distâncias, e ver que Portugal é tão pequenino em comparação com o resto, e perceber um pouquinho o caminho que nós percorremos, que foi um enorme caminho, ainda por cima, naquela época. Então, depois passamos para outra sala, e na próxima sala há o convés de um navio. Como é que era um convés de um navio? Por exemplo, onde é que as pessoas dormiam? Porque muitos não dormiam, onde eram tratadas as doenças, porque lá muitos também ficavam doentes em alto mar e então tinham que ser tratados, e também era no convés. Onde levavam os alimentos, como os levavam, como levavam também a mercadoria que traziam de um lado para o outro, como é que era transportada, qual era essa mercadoria, então assim muito à volta desse assunto. Tem também ainda nessa sala uma parte ligada aos instrumentos de guerra, porque era outra coisa que eles levavam também no convés, e tem, por exemplo, espadas, canhões, armaduras, diversas coisas, e é mesmo engraçado porque nessa parte é uma parte mais prática que as crianças costumam adorar, porque, por exemplo, elas podem pegar na espada, ver o peso da espada, porque a espada, normalmente, o peso que ela tem corresponde minimamente a uma das espadas que os soldados levavam, que as pessoas levavam, não é? Que os homens levavam nessas expedições, e podem vestir também uma armadura, ou seja, eles podem pegar na espada e podem vestir uma armadura, é uma parte que eles normalmente gostam muito, pelo menos quando eu estive lá, todos os grupos que eu consegui ver, porque eu vi várias pessoas a fazer a visita, todos esses grupos, as crianças adoravam, fossem elas de 3 anos, fossem elas de 8 anos, fossem elas de 10 anos, 12 anos, por aí fora. Todas elas gostavam muito dessa parte, e no museu, eu acho que as reações que no final nós percepcionávamos do museu eram muito boas.
Depois dessa parte temos os estaleiros, onde eram construídas, por exemplo, as velas dos barcos, os próprios barcos, os padrões que eles utilizavam para marcar os sítios por onde tinham passado, e durante a visita eles falam mesmo que um dos estaleiros que eram utilizados, não é? Que de onde saía coisas para os descobrimentos, era aqui o estaleiro de Vila do Conde. E é muito interessante porque lá está, faz aqui uma analogia a algo que está aqui tão perto de nós. E que também podem ir ver, porque também é um museu, também tem um museu aqui no Vila do Conde. Pode ser que eu traga noutro programa, devem conhecer, mas também é muito interessante. Depois dessa parte do estaleiro, então, somos convidados a participar numa viagem de barco. Chegam vários barcos, nós entramos em alguns, os barcos dão para 4, 5, 6 pessoas, depende de quantas crianças forem. Então entramos no barco e o que nos é proposto é passar por alguns dos sítios onde foi as expedições portuguesas. E eu vou-vos mostrar aqui alguns. Então, por exemplo, na viagem de barco passa-se pelo Porto, ou melhor, temos também, fala um pouquinho do Porto, começa no Porto, depois também temos Lisboa, depois temos o Norte da África, mais concretamente Ceuta, e o Mar Tenebroso. Depois passamos para o Cabo das Tormentas, passamos pelo Cabo das Tormentas também, África Negra, florestas tropicais, também temos florestas tropicais, Índia, depois da Índia passamos para Timor, China e Macau, Japão, Brasil, e também depois temos uma parte em que eles estão a levantar o padrão dos descobrimentos, que era algo que acontecia em todas as terras que eles passavam. Onde era novo, eles marcavam como sinal que nós já estivemos ali, nós já descobrimos aquelas terras, e é muito interessante. Eu vou só ler aqui uma pequena parte em que fala um pouquinho do museu e que diz: maravilhe-se com o espaço onde a história ganha uma nova vida, descubra as provações de uma vida a bordo de uma nau da carreira das Índias, embarca à descoberta de novos mundos e reviva a circunnavegação de Fernando Magalhães. Enfrenta o gigante Adamastor num fantástico túnel intensivo de 9 metros e deixe-se entusiasmar com coisas maravilhosas nunca antes vistas. Isto está no panfleto deles. E pronto, é a minha dica para esta semana. Espero que consigam ir ver, espero que gostem e, acima de tudo, como já sabem, é um dos meus lemas: sejam felizes.